Olá, tudo bem? Meu nome é Cristina Vilela, eu sou coaching, estou falando com vocês de Portugal. Estou fazendo aqui o meu mestrado. Então, quando eu recebi o convite do Marcel Viana para participar do Conapei, fiquei muito feliz, porque é uma maneira de estar mais próximo aí de vocês no Brasil, de matar um pouquinho a saudade. E eu espero realmente que o meu conteúdo aqui agregue valor na sua vida pessoal e na sua vida profissional, com certeza, como de tantos outros colegas meus que estão nesse congresso, tá bom? Então eu espero que vocês curtam e que possam aproveitar. E depois no finalzinho eu vou passar para vocês meus contatos. Qualquer coisa pode mandar e-mail para mim, fazer mais perguntas que eu estou 100% à disposição de vocês, tá bom? Então, a minha palestra de hoje, eu vou falar para vocês sobre os 3 hábitos para você ser um corretor de sucesso, né? Tenho certeza que você já deve ser um corretor de sucesso aí e a gente só vai agregar valor para você ter mais sucesso ainda. Então, eu fiz aqui um mapa mental muito interessante. Essa história de fazer mapa mental eu descobri há muito pouco tempo, mas me ajuda pra caramba, até para estudar aqui para o mestrado. Que também é interessante para a gente falar sobre justamente esses dados aí de hábitos, né? Vocês vejam, eu sou de uma época que a gente aprendia algumas coisas escrevendo, né? Então, olha que são os hábitos, né? Muitas pessoas da minha geração têm dificuldade de escrever as coisas no computador como um bloco de notas, né? Porque estavam acostumados a escrever. E agora a gente tem um mapa mental que você pode escrever por tudo. Então, facilita e muito, e muito. Então, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre esses 3 hábitos, mas antes de falar sobre eles especificamente, não tem como eu não falar de hábitos sem a gente destrinchar um pouquinho aqui o que são esses hábitos, né? Então, eu vou falar para vocês aqui. Então, aqui a gente tem os hábitos e a gente tem gatilhos, né? Gatilhos é aquele que eu até coloquei aqui, olha, é um link, é um start, é um clique que dá no teu cérebro e você faz uma associação com aquilo, por exemplo, assim, a gente está acostumado, dependendo da rotina que a gente tem na nossa vida, de ao acordar, ou você vai para o banheiro fazer um xixi, ou você vai escovar o dente primeiro, ou você tem gente que toma um copo d'água antes mesmo de fazer qualquer coisa. Então, isso cria um hábito, isso cria um costume na vida da gente, né? Então, dentro desses hábitos, também a gente tem ali as nossas rotinas, né? Então, a partir desses gatilhos, a gente cria uma rotina e essas rotinas são expressas através das atitudes e das ações. Outro aspecto logo em seguida da rotina é que se eu acordo, estou acostumado a acordar e eu escovo os dentes, logo em seguida eu vou ter um hálito legal. Se eu fugir um pouquinho desse hábito de escovar os dentes, eu não vou me sentir talvez muito bem, vou sentir, nossa, ainda falta alguma coisa, parece que eu estou suja, né? Então, esse hábito faz um monge, né? Como algumas pessoas falam. Então, a recompensa é o benefício que você ganha com isso. Então, no exemplo que eu dei para vocês sobre escovar os dentes, eu vou ter um hálito fresco, não é? E ao contrário disso, tem o trabalho também do acompanhamento, que isso é interessantíssimo. Até numa tarefa, por exemplo, assim, olha, eu não estou conseguindo fazer aquela tarefa que o meu gerente pediu que eu fizesse, não estou dando conta disso, não estou me recordando disso, né? Então, eu peço para um amigo para falar, olha, até tal hora. Então, vamos supor, eu tenho que entregar um relatório qualquer para o meu gerente sobre as minhas vendas ou sobre estudar um pouco mais sobre aquele imóvel. O que eu falo? Eu falo para um amigo meu, olha, me manda uma mensagem para o meu celular às 3 horas, porque às 5 horas, por exemplo, é a hora que eu tenho que entregar para o meu chefe esse relatório. Então, eu peço para o meu amigo, aquele que eu posso confiar que vai me cobrar, às 3 horas para perguntar: e aí, Cristina, você já fez aquele material? Então, com isso, eu crio um engajamento para fazer, assim, nossa, e a recompensa, ai, eu consegui fazer aquilo, né? E posso até me dar um benefício, que é a recompensa ali, por exemplo, olha, se eu fizer esse relatório, entregar ele hoje pontualmente, eu vou tomar um chupinho no final, fazer um happy hour, eu vou comemorar, por exemplo, né? Se você pode pedir um amigo, você pode pedir para sua esposa, para o seu marido, para algum familiar, alguém que vai te cobrar isso aí positivamente e vai te ajudar.
Então, para a gente resumir aí, então, o que são os hábitos, o que compõe esses hábitos, né? Então a gente tem que pensar assim, a pré-sensação do gatilho, né? Tá, eu tenho que ter alguma coisa que me dá um clique, me dá um start, que eu tenho que entrar nessa rotina e essas minhas ações mostram que eu estou naquela rotina, né? Eu levantei, eu escovei meu dente, eu tenho o benefício do hálito fresco e com certeza um amigo, uma amiga que estiver junto, minha esposa, meu marido vão sentir bem estar ao meu lado ou algum familiar, né? E quando eu tenho essa pré-sensação, eu estou com um foco com essa rotina, a concretização da recompensa é imediata. Até a recompensa pelo ter feito, pela execução, né? É aquela coisa da gente ticar, né? Da gente dar um ok de ter feito uma tarefa. Ai, que bom, dá um alívio, né? É mais ou menos assim, eu planejo fazer uma organização no meu armário e aí se eu não limpo ele, como é que eu vou ticar isso? Como é que eu vou fazer isso, né? A gente tem então, para resumir aqui, a antecipação dos resultados para se evitar puxões de orelha, né? O que eu quis dizer com isso aqui? É, se eu sei que se eu fizer aquela rotina, eu vou ter aquele benefício no final da história, e aquele benefício ele me motiva, eu vou começar a criar aquele hábito e um prazer em executar aquilo. E aquilo vai se tornar uma tarefa cotidiana, normal, habitual e com prazer. Legal? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, depois eu vou passar para vocês os meus canais de contato. Podem comentar também, podem me chamar no Facebook para saber mais alguma coisinha. Estou à disposição de vocês. Então, quais são esses hábitos para você ser um corretor, uma corretora de sucesso? Primeira dica que eu dou para vocês aqui, primeiro hábito para você desenvolver e trabalhar é o planejamento noturno, né? Então, no que consiste esse planejamento noturno? Esse planejamento noturno consiste, vou diminuir um pouquinho o mapa aqui, isso. O planejamento noturno, vou puxar um pouco a minha imagem aqui para isso, para facilitar aqui. Ótimo. Então tá lá. Nesse planejamento noturno, eu posso. E noturno é interessante aqui, gente. Sabe aquela pessoa que faz o algo a mais? Se a gente quer ter sucesso em alguma coisa, a gente tem que se desprender daquela coisa de que amanhã eu faço, ou depois de amanhã eu faço, né? Então tem que colocar uma rotina e aí colocar os benefícios, como eu estava explicando para vocês lá no início. Então, por exemplo, eu quero me promover, eu quero me propor a fazer leituras. E essas leituras eu vou, por exemplo, estudar técnica de comunicação para vender melhor, né? Para me comunicar melhor com o meu cliente, porque eu posso ter o melhor imóvel, a melhor carta de imóveis para poder vender. Mas se eu não tiver uma consciência de como falar, de como chegar nesse meu cliente, eu acabo afastando ele. E às vezes era um cliente potencial, né? Então, estudar técnicas de comunicação, ela é diária, né? Cotidiana. Quanto mais você sabe sobre o seu cliente, mais você tem habilidade. Até assim, uma coisa interessante para vocês saberem, nesse treinamento que vai ter aqui do Conapay, quem comprar o treinamento deles total do Conapay VIP, né, o ouro, vocês vão ter um bônus meu lá sobre como saber como se portar, né, como vender isso você, suas ideias, como traduzir o corpo do seu cliente para saber se ele está te acompanhando, né? Se ele está entendendo a sua linguagem, o que você está falando, como você está falando, isso vai ajudar você demais, ok? Então vamos lá. Planejamento noturno. Faça suas leituras. Aqui foi só um exemplo, né? Técnicas de comunicação. Você vai fazer a leitura que você achar que é mais interessante para aquela época, para aquele dia. Você pode fazer um planejamento por semana, você pode fazer um planejamento a cada 3 dias, você pode fazer um planejamento no mesmo dia de várias técnicas. Então, por exemplo, aqui você pode fazer análises. E nessas análises você vai entender o mercado imobiliário. Aí alguma pessoa pode falar para mim assim, mas Cristina, entender o mercado imobiliário? Entender o mercado imobiliário. Por quê? Porque entender o mercado imobiliário consiste em você entender
além dele, além daquilo que está pronto nas cartilhas, você sair da caixinha, como a gente fala, né? E aí, por exemplo, aqui a gente tem as estratégias ninjas, né? Que elas são quais? Realizadas em grupo. Você pode chamar ali 5 colegas teus e montar uma estratégia para vender melhor. Palavras, porque aí você estudou lá suas técnicas de comunicação. Você está sabendo bem sobre o seu mercado imobiliário, então você pode, em grupo, ver estratégias melhores. E ali, um agregar valor ao outro, né? É o famoso um por todos, todos por um. Você também pode estar fazendo o teu planejamento como com os parceiros, né? E parceiros pode ser assim, às vezes um colega que eu tenho facilidade em comunicar com ele, ele tem facilidade de comunicar comigo, ele me agrega valor, ele ensina, né? Isso é importante também. Ou pode ser até seu gerente, uma pessoa que está lá te apoiando e ele quer seu crescimento, ele vai fazer cada vez mais com que você encontre benefícios, tá bom? E aqui eu coloquei 3 pontinhos para deixar um suspense. E nesses 3 pontinhos é o seguinte: este esforço invisível que ninguém aplaude, aquelas horas extras lá de noite, pois a maioria não consegue enxergar a curto prazo, né? Mas seus superiores perceberão a médio prazo e você também vai perceber isso a médio e às vezes até curtíssimo prazo. A mudança desse hábito de você, ao invés de sair tão cedo lá do seu trabalho, vou tirar um pouquinho meu vídeo aqui para vocês poderem ver completo aqui. Se vocês saírem mais cedo, tudo bem, vocês vão chegar mais cedo em casa, mas em compensação, vocês vão de repente chegar lá, não dá tempo para vocês darem uma lida porque tem uma coisa ou outra, ou o trânsito que complicou. Então até tem essa vantagem, porque todo mundo sai no mesmo horário, você sai um pouquinho depois e ainda não pega rush, né, para voltar para casa. Faz umas análises, planeja o teu outro dia, você dá algo a mais, né? E com certeza o seu gerente, o pessoal da tua equipe vai perceber que você está engajado em prol da imobiliária, do setor que você está fazendo. Então, quer dizer, você está atuando e você está trabalhando. Isso faz com que você passe uma imagem para lá de positiva para aquela pessoa, e é real. E você vai sentir tanto prazer em estar estudando isso, que quando você for conversar aqui, quando eu coloquei para as estratégias de técnica de comunicação com o cliente, quando você estiver conversando com o teu cliente, vai aparecer natural você falar vários aspectos daquele imóvel, ou da região, ou do que comporta, porque você fez o dever de casa, você fez a tua tarefa, você fez o teu algo mais, né? Isso faz uma diferença gigantesca, gente. Planejamento noturno faz uma diferença entre sucesso e fracasso. Isso é talvez assim, olha, eu podia ter dado só essa receita de sucesso aqui e já seria a receita. Aplica para vocês verem o resultado positivo. Pois me dizem, que eu tenho certeza que vai ser positivo, mas quero ouvir de vocês aí o que vocês acharam. Deixa eu puxar aqui meu mapinha. Próximo hábito aqui que eu coloquei para terceiro dos 3 hábitos, o segundo é a gente desenvolver as competências, né? Então, o que eu quero dizer com desenvolver competências? Gente, olha, técnicas de comunicação só se desenvolvem comunicando, né? Agora eu estou comunicando com vocês aqui, eu estou em Portugal, esse meu vídeo foi gravado para chegar até vocês, e vocês estão podendo assistir isso agora na comodidade da casa de vocês, com conforto de vocês, com tranquilidade, podendo voltar, assistir com calma quem comprou o sistema ouro. Quer dizer, você tem uma possibilidade de estudar com calma tudo isso, no conforto do seu lar, né? Essa modernidade da internet que está aí. Então, essas técnicas de comunicação, elas permeiam vários aspectos aos quais você tem que saber como você está. Então, você faz uma avaliação e fala, peraí, o que eu posso melhorar na minha técnica? Porque pode ser desde fazer uma sessão de fonoaudiologia para melhorar a tua articulação, pode ser desde trabalhar um pouco com programação neurolinguística, não sei se vocês conhecem, talvez sim, que é você saber usar os termos e as palavras
até naquele vídeo que eu falei para vocês lá, eu vou abordar um pouquinho sobre isso. Quem comprar esse sistema ouro vai ter esse acesso lá no bônus. Então, você sabe como chegar até a pessoa e convencê-la a comprar aquele imóvel e mostrar para ela os melhores ângulos daquilo, saber o que ela está querendo mesmo ouvir. Porque às vezes o cliente está ali carente de outras coisas, né? Ele quer saber o que tem ao redor, mas não adianta você falar, olha, tem isso tal, tem isso, tem isso, tem isso. Ele quer que você fale de uma maneira diferente, quase que íntima, né? E as técnicas de comunicação ajudam e muito, né? Saber falar com calma, um tom de voz que não incomode, né? Para se desenvolver essas competências, né, que também é um hábito, veja bem, se eu vou treinar a técnica de comunicação, também posso treinar as minhas habilidades tecnológicas. Hoje em dia, venda de imóvel acontece pela internet. Hoje em dia, e assim, em alto grau, porque as pessoas não têm muito tempo, às vezes, de ir lá, ou é longe de onde ela mora, ela quer sondar um pouco antes. E olha, gente, por incrível que pareça, está acontecendo mais e mais, sabe onde? Pelo celular. Cada vez mais a internet móvel no nosso país, no Brasil, está crescendo de uma proporção em que, se você não dominar essa técnica, você vai ficar para trás. Então, aí que tá. Então, se eu tenho que estudar aquele pouquinho a mais lá no final do meu trabalho, no final do dia, se eu não tenho tanto domínio em mexer no app, ou mexer como divulgar, ou alguma tecnologia, é um horário que eu posso ajudar para mim mesmo, né? Para elevar o meu conhecimento ali. E inovação, porque veja bem, se você falar para o seu cliente, falar, olha, eu mando daqui a pouco para você uma foto ou num link, esses termos, né, são muito conhecidos numa faixa etária, mas nem todo mundo conhece essas tecnologias. Mas quando você fala sobre elas, quando você evidencia que a pessoa pode ver ali palpavelmente a frente do imóvel dela, as qualidades, as dimensões, a planta superior, de lado, em 3D, quer dizer, você passa para essa pessoa a confiabilidade sobre o produto e o seu conhecimento. Então a pessoa fala, nossa, eu estou comprando de alguém que sabe o que eu quero, ele me escuta, ele está me ouvindo, sabe conversar comigo, sabe dialogar comigo e está me convencendo, ok? Então vamos lá, só recapitulando aqui, ó. Planeja de noite, executa de dia e desenvolve. E desenvolver como é que é? Praticar. Vai lá, treina o que você praticou no dia anterior, o que você treinou com seus colegas. Por isso que é legal o trabalho em grupo. Treina um cliente mais criterioso, ou mais ranzinza, ou de idade, ou mais novo, ou o pai que vai comprar para o filho um imóvel, ou o casal que está querendo ter o primeiro imóvel, né? E esses ensaios vão fazer com que você, na prática, se saiam muito melhores. Legal? Então vamos lá para a nossa terceira informação sobre hábitos, não menos importante, muito pelo contrário, na minha opinião, fundamental para você ter sucesso, fundamental para você ter sucesso é criar um hábito de trabalhar a sua inteligência emocional. Gente, olha, o que eu tenho percebido ao longo do meu trabalho, como coach, inclusive, é que as pessoas, às vezes, elas têm um conhecimento vasto, cursos disso, curso daquilo, é técnica daquilo, é técnica daquele outro, mas ela não estuda. Ela ouve, fecha o caderno, guarda, não pratica, vai deixando a vida atropelar, não é deixando a vida te levar, vai deixando a vida te atropelar, né? As circunstâncias, as pessoas, o que incomoda, aonde vai, como é que vai. Então, a pessoa vai perdendo o centro dela. E aí, aonde pega essa inteligência emocional? A autoestima. O que quer dizer a autoestima? Então, olha para você ver. Olha que interessante. Autoestima não é você bater de frente com o seu cliente e achar que você é todo poderoso ou poderosa. Autoestima é você saber quem você é e acreditar no seu potencial de tal forma que você sabe, na hora que eu estiver de frente para esse meu cliente ou para aquela minha cliente, eu vou dar o meu melhor para ele ou para ela, vou oferecer aquele imóvel que ele quer, que ele deseja, porque eu
estou afim de realmente concretizar o sonho dele. Porque quem busca um imóvel não está buscando uma parede, um tijolo só. E não é que isso não seja importante, mas ele ou ela está buscando ali, ou eles, né, a família, está buscando a realização de um sonho. Né? Almeja é alguma coisa que ou é um investimento, ou é uma necessidade, mas em geral é um sonho que se concretiza. Tanto que as pessoas às vezes pagam anos a fio aquilo. Pensa na sua história. Como é que é isso para você? Lembra de você? Você tem sua casa própria? Você conhece alguém da sua família que lutou muito para ter lá o seu imóvel? Não interessa se ele foi o imóvel mais simples ou não. Puxa essas histórias para você comentar com seus clientes, né? Quanto mais você aproximar seu cliente, mais você vai mostrar para ele que você é humano como ele, né? Que você entende, que você não está lá só tentando vender, 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 vender. Porque hoje em dia, gente, olha o nosso país, a gente está com ofertas e ofertas e ofertas de imóveis. Mas também a gente tem um grupo de pessoas muito mais dispostas a comprar. Então agora é a fome com a vontade de comer. Por isso a gente tem que ter autoestima, respeito, elevar, acreditar que a gente pode chegar lá com conteúdo, chegar lá com uma comunicação assertiva, chegar lá com coragem, com determinação, focada no que quer, como quer, num planejamento, sabendo ouvir a pessoa, porque se a pessoa, por exemplo, técnico de comunicação, né, que tem no bônus que eu falei para vocês, poxa, se a pessoa fala rápido e você fala, olha, tem um imóvel em tal lugar, nossa, a pessoa já está desesperada. Já está desesperada. Há que se respeitar também a individualidade da pessoa. Porque, veja bem, nosso país é gigantesco. A pessoa, às vezes, está lá no Nordeste, ela tem um sotaque e um ritmo. Está lá no Sul, tem um sotaque, tem outro ritmo. Está ali no Sudeste, tem outro ritmo, né? Eu mesmo, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu sou mineira e eu já morei no sul do nosso país, já morei ali em São Paulo, já morei mais interior de São Paulo também e já morei nos Estados Unidos e estou agora em Portugal. O meu sotaque é qualquer coisa misturada, mas eu consigo adaptar àquela pessoa, mas eu tenho o meu ritmo, é a minha individualidade. Também não vou deixar de ser o que eu sou para ser uma coisa fake, né? Falsa, fingir que eu sou. A pessoa também vai saber que você está mudando a técnica. Por isso que a técnica vocal, ela de comunicação, ela fala que você tem que conversar com a pessoa, fazer ela te entender, mas você não tem que parecer um clone dela, porque senão ela vai achar que você está imitando ela. Se você tiver um cliente, por exemplo, que é gago, se você começar a gaguejar, ele vai achar que você está debochando dele, né? Não faz sentido, não faz sentido. Então, assim, há que se respeitar a individualidade, mas também a sua, né? Por isso da autoestima aqui. Com relação à inteligência emocional, treine paciência. Treine paciência. E aqui eu vou dizer para vocês, eu citei assim, ó, eu quero um corretor que entenda as minhas necessidades e exigências. É assim que eu penso como uma pessoa que quer, como uma cliente. E se coloque no lugar do teu cliente. Essa talvez seja a melhor dica que eu posso dar para vocês para treinar a paciência. Se coloca no lugar dele, ou dela, ou da família. Porque às vezes vai lá, a família inteira, tá lá o filho choramingando, a filha choramingando, ou o bebê chorando, e você tendo que vender o imóvel. Então, se você perder a paciência ali, a pessoa vai falar, nossa, não tem nem sensibilidade para perceber que meu filho, sei lá, tá gripado, tá doente. Então, veja bem, você tem que ter respeito pelo outro, mas ao mesmo tempo, olha, gente, parece que é básico o que eu estou falando, mas no dia a dia, né, num trânsito agitado, num calor, aí você chega lá esbaforido, assim, para atender o seu cliente e já sem paciência. Então, já se programa para chegar um pouquinho mais cedo, para treinar justamente não ter essa ansiedade antes, porque já tem ansiedade de vender, né? Nesse treino de paciência, outra coisa muito relevante, muito importante. Atenção a isso. Tudo tem um tempo, gente. É a mesma coisa de uma alimentação. Se eu comer rápido sem mastigar, eu vou ter má digestão. Então não adianta você vomitar lá para o seu cliente
todas as importâncias. Olha, tem hospital, tem casa, lá, 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 lá. Ele vai olhar para você e vai falar, tá doida? O que ela tá falando? Não é? Então, assim, quanto mais você puder ter a sensibilidade de ouvir, é uma conversa, é um diálogo, entendem? É assim que acontece a venda ali. E para eu criar esse sucesso, eu preciso criar esse hábito de ouvir, esse hábito de respirar e ter paciência, porque às vezes a pessoa fala devagar, eu falo rápido. Mas se a pessoa fala devagar, eu tenho que respeitar o ritmo dela. Para falar, minha senhora, fala logo que eu tenho outro cliente agora, né? Tudo bem, eu tenho um horário para atender, eu tenho que ficar, não vou ficar o dia inteiro lá apresentando o imóvel, mas eu também não posso empurrar o cliente no meu ritmo, né? Há que se ter ali um pouquinho de jogo de cintura. E treinar a paciência, naquela dica que eu dei para vocês no dia lá de noite, é a melhor coisa. Um dia antes, de noite, treina com um colega, principalmente se você é uma pessoa mais estressada. Uma outra coisa que eu aconselho com relação a treinar a paciência. Se você. E é treino mesmo, gente, porque é uma coisa que a gente aprende, né? Ninguém nasceu sabendo, porque isso aí vai de criação também, de cada um. Então, quando você se deparar com um cliente mais nervoso, nervosa ou mais impaciente, tenta se colocar no lugar dele. Tenta pensar, poxa, o que será que aconteceu com ele ou com ela hoje que ele está assim? Tenta sair da caixa e pensar assim, não, não é comigo. Às vezes é uma coisa com ele, e aí eu tô entrando no jogo. Não, peraí, eu tô fora disso. Vou conduzir aqui profissionalmente a minha atuação, vou mostrar para ele tudo que eu quero vender, mas vou fazer de tudo para que ele acompanhe passo a passo o que eu quero. Então eu vou conduzir, eu sou o maestro, né? Então eu converso com ele, mas eu ouço os instrumentos, eu ouço o que ele tem para falar. Eu dou atenção para o que ele está falando. Não, realmente, aqui tem um pouco mais de barulho, mas o senhor pode ver que essas paredes daqui são muito bem feitas, muito bem construídas. Olha como diminui aqui a acústica. E olha, no futuro, se o senhor quiser colocar aqui mais vidros aqui para poder, na sua janela, por exemplo, você pode ter diminuição acústica aqui também, facilita. E já tem uma obra que já está sendo feita. Quer dizer, quanto mais conhecimento que eu fiz no dia anterior, como eu estava falando com vocês antes, mais informação eu tenho para trazer para aquele cliente ali. Porque a gente vocês não tem como saber quem é que vai vir para vocês. Né? Não dá para saber se aquele cliente que falou com você ontem para agendar, que estava todo educado, chegou hoje lá todo grosso, o que aconteceu. Né? Ontem você encontrou uma pessoa no telefone, hoje você tem ao vivo e a cores outra pessoa. Então, há que se treinar isso. E nada melhor, gente. Nada melhor que fazer isso em grupo ou em parcerias. E se você não tem ali no seu meio de trabalho alguém que possa se propor a fazer isso com você todos os dias e criar esse hábito que vai ser bom tanto para a pessoa que está fazendo quanto para você, treine lá com a sua família, treine com alguém, com um amigo, né? Isso é uma coisa interessante. Às vezes você dá para treinar com uma pessoa ou outra e aquele outro dia não deu certo. Treina no espelho. Faz como se fosse um outro cliente, treina o cliente que você tem mais dificuldade, ou o tipo de abordagem que você tem mais dificuldade para falar ou dialogar, ou aquele imóvel que você precisa estar vendendo, mas que ele não tem todas as facilidades ou todos os benefícios possíveis e você tem que agregar o máximo de valor que existe nele, sem mentir, claro. Então, quanto mais você sabe do imóvel, quanto mais você sabe da situação que permeia ele, quanto mais você sabe de você, mais a condução e a negociação ela é fluida. E se você treina isso hoje, amanhã e depois e depois e depois, isso se torna um hábito. E naturalmente você vai ver que isso vai fluindo. Naturalmente. E vai se tornando. É a mesma história de dirigir, é a mesma história de andar de bicicleta. Né? Precisou um tempo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de dirigir um carro que é manual e depois um dramático, um automático, e aí, de repente, eu já fiz isso, né? Não sei se você já fez, talvez tenha feito, de pisar no freio rápido assim, e aí o outro pé que vai para a embreagem, aí não tem embreagem, eu já aconteci com isso, encostei o esquerdo junto no freio, mas quase que bati com a cabeça no vidro, se não fosse o cinto de segurança. Por quê? Porque é hábito, a gente acostuma. Então, o cérebro se programa para isso, né? Mesma coisa que você está dirigindo no nosso país, a gente dirige pela direita,
Você vai para Londres, dirige pela esquerda, né? Você vai ali para a Austrália também. Então, quer dizer, muda-se os hábitos, mas não quer dizer que a gente não possa se adaptar. E quanto mais eu faço todos os dias, pouco a pouco, e vou incluindo isso nas minhas tarefas e no meu dia a dia, mais isso incorpora. Quanto mais incorpora, mais espontâneo, mais natural. E aí você vai vender muito mais e com certeza você vai ter sucesso. É certeza. Então, resumindo, a inteligência emocional tem a ver com compreender o cliente. Porque ele está ali, ele quer ser, ele tá ali, ó, ele quer que você entenda as exigências dele, ele não quer saber se teve um problema no dia anterior, ou se você chegou atrasado lá porque o pneu furou, porque o trânsito isso, ele não quer saber, ele quer ser atendido. Né? A gente tem uma máxima no Brasil que é eu estou pagando, né? Então eu estou pagando, eu quero qualidade, eu estou pagando, eu quero benefício, eu estou pagando, eu quero algo de nível, ok? Então, olha, pessoal, essas dicas parecem assim simples, mas elas têm uma essência gigantesca, né? Então eu quero frisar para vocês o seguinte, aqui com relação aos hábitos, né? Vou até puxar um pouquinho mais aqui, aumentar para vocês poderem ver melhor. Se eu conseguir estabelecer essas propostas aqui, né? De sentir que é o gatilho, olha, tal hora vai fechar aqui a empresa, eu vou sair, tomar um cafezinho, vou voltar para cá ou comer alguma coisinha e vou lá, foco na minha rotina. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou saber um pouco mais daquele imóvel, hoje já tenho agendado essa visita, então vou estudar um pouquinho mais sobre esse imóvel, vou colocar uma carta na manga ali, vou querer saber, poxa, como é que é isso? De repente aqui, ó, eu tenho uma possibilidade de ir ali, aqui eu tenho uma possibilidade de ir ali, ou seja, se ele não gostar do imóvel A, eu mostro B, se ele não gostar do B, eu tenho C, e se ele não gostar do C, eu ainda encontro uma possibilidade de D e E. Então, isso vai te motivando e te dando um tesão de trabalhar que vai passar, obviamente, para o seu cliente. Ele vai ver que você fez o dever de casa. É mais ou menos que nem a gente estudava, né? Se você estudava mesmo, estudar, você tem coisas até hoje que você lembra. Se você decorou, você vai ficar, meu, como é que era aquilo? O que, que eu estava querendo? Como é que fazia aquela conta? Como é que fazia aquela fórmula? Né? Então, foco na execução dessa rotina. E aí tem duas coisas super interessantes que, como coaching, eu quero agregar para vocês. Como é que a gente faz uma rotina ter sucesso? Porque a gente fala no coaching assim, no coach, para o coach, que é quem faz a sessão. Olha, existem metas de sucesso e metas de fracasso. Aí parece doido, né? Peraí, quem é que quer fazer uma meta para fracassar? Não, querer consciente, ninguém quer. Mas quando você não planeja, não faz o passo a passo, não vê prós e contras, não pede apoio, que é o que eu vou falar agora com vocês, inevitavelmente tem a possibilidade de estar lá 80, 90% de chance de você ter uma meta de fracasso. E aí seus hábitos aqui vão fracassar. Para que os seus hábitos não fracassem, para que você tenha sucesso nesses 3 hábitos, eu vou dizer para vocês, 2 formas. Primeira, olha lá, recompensa. Se dê um presente. Poxa, essa semana eu trabalhei trilegal, foi muito bom. Eu consegui todos os dias fazer isso, isso e isso. Eu tiquei. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz. Opa, eu vou me dar um presente. Vai assistir um filme que você gosta, vai passear com seus filhos, vai fazer alguma coisa que te dê um prazer e fala, nossa, eu estou me dando isso hoje, ou esse final de semana, ou nessas horas, porque eu fiz isso. Poxa, legal. Eu mereço. É uma recompensa. Eu mereço. Se eu não sou o tipo de pessoa que me mobilizo e me motivo por recompensas, sejam dadas por outros ou por mim mesma, eu vou pegar alguém de confiança, a minha esposa, meu marido, os meus filhos, alguém mais assim criqui, alguém mais linha dura e que vai me cobrar, você não ficou de fazer isso tal dia? Você fez isso? Você cobrou? Sabe? Tem alguns coaches meus que eles usam o celular. Aqui em Portugal chama telemóvel, às vezes eu fico lembrando como é que fala. É impressionante, né? Como a gente vai acostumando, apesar de falar português, ainda fala
sotaque diferente, algumas palavras diferentes. Então, no celular, eles colocam assim, coloca para despertar ou manda uma mensagem, às vezes pedem para mim para mandar uma mensagem para eles cobrando que eles têm que fazer aquela tal tarefa, e aí eles têm que me dar um feedback que fizeram. Então, é importante aquela pessoa que você pediu, olha, vai lá, pergunte se eu fiz, que ela seja esse tipo de pessoa. Que ela te ligue, que ela te manda uma mensagem, um WhatsApp, o que seja, e fala, olha, e aí, fez? E aí, executou? E se você não executar, tem que ter penalidade. Senão não cria rotina, né? Senão não cria rotina. Você não tem os seus hábitos hoje na sua vida à toa. Você tem porque você praticou todos os dias. Você não dirige como você dirige hoje à toa. Tem um fundamento. Então, você vai vender com mais sucesso, você vai ter hábitos que vão te levar para o sucesso se você aplicar eles todos os dias, e eles todos os dias vão te somar num sucesso que você já tem, o teu dom pessoal, né? Olha, parece simples isso, mas talvez seja a base da base da base do sucesso de vendas, é você praticar diariamente e ter lá, colher os seus frutos a médio e longo prazo. Tem pessoas que eu já dei essas dicas aqui, que já me disseram pessoalmente, inclusive, que, olha, Cristina, eu tive resultado praticamente na semana, então nem foi tão a médio prazo, foi quase que praticamente curto prazo. Mas é o que? É aquela pessoa engajada, dedicada, que deu recompensa, que pediu para a família ajudar nessa coisa da cobrança. E aí isso vai se tornar tão hábito, tão gostoso que a pessoa vai fazer. Agora veja bem, poxa, Cristina, mas aí eu vou largar o trabalho e vou trabalhar. Ninguém está falando para você trabalhar, parar às 6 ou às 7 e ir lá até às 11, meia-noite. Não é isso. Estabelece um X de horas que seja confortável, que seja diário, que você possa fazer com calma e você realizar isso. Tá certo? Então, gente, olha, eu tenho certeza que essas minhas dicas aqui para vocês com relação a esses 3 hábitos possam ter, tenho certeza que elas vão agregar muito valor para vocês. Então, planejando a parte do dia anterior, do dia futuro através do dia anterior, desenvolver as suas competências dentro dos seus aspectos de venda, as individuais, aquilo que você tem, inovando, trazendo novas formas e abordagens de trazer o teu toque pessoal, que é isso que vai fazer, inclusive, o cliente fidelizar. E ele pode comprar um imóvel, 2 imóveis, indicar, né? Eu costumo falar isso para meus clientes. Às vezes, quando eu atendo um cliente meu, quando eu vejo eu estou atendendo a família inteira. Por quê? Porque cria esse vínculo. Porque cria essa confiança. E aí você vai fazendo a sua propaganda sem gastar um tostão. E a melhor propaganda é essa mesmo, né? A propaganda boca a boca. E por fim, e talvez a mais importante, trabalhe a sua inteligência emocional. Se você não tiver respeito por você, se você não tiver respeito pelo outro, você vai mostrar isso nas suas atitudes, no primeiro mal-estar, no primeiro problema que tiver. Então, trabalhe sua autoestima, treine sua paciência, porque as pessoas são distintas, são diferentes, cada um tem um jeito de falar, um sotaque, um jeito de entender, ou os valores, isso é muito importante. O meu valor pode ser diferente do seu valor, e diferente do seu cliente, e diferente do seu gerente, e diferente do ritmo da empresa. E ao mesmo tempo, tudo isso tem que ter um jogo de cintura para poder casar. Agora, se eu estou com tesão, se eu estou com vontade, se eu fiz planejamento, se eu me dediquei, isso tudo cria um vínculo, uma cela, faz uma proteção, casa as coisas direitinho. Olha, é impressionante. Eu tenho relatos de clientes que falam para mim: nossa, minha vida melhorou, minha vida conjugal melhorou, minha vida profissional melhorou, minha vida de amigos do trabalho melhorou, profissional a nível de relacionamento. Por quê? Porque a pessoa assumiu o que ela tinha de atuar e melhorar na vida dela, o que ela tinha de bom ela poderia agregar para o outro, né? Porque se eu entendo um cliente, eu posso entender o meu colega de trabalho que chegou de mau humor. Posso entender que meu marido, minha esposa não está se sentindo tão bem naquele dia. Posso entender que o faxineiro de onde eu trabalho não estava bem e aí eu tive que limpar alguma coisa que não era minha função, mas para o meu cliente ser bem recebido.
Então, quando eu faço um algo mais, eu tenho esse retorno, esse algo mais. Tá certo, pessoal? Olha, pode parecer simples, mas é bem rico quando a gente pensa em trabalhar com pessoas nesse sentido de olhar com mais humanidade, né? Não pensar que hábito é apenas aquilo de eu tenho que visitar X, Y nos apartamentos, eu tenho que saber como é que tá a taxa disso, a taxa daquilo, eu tenho que ligar pro cliente tal, fulano, beltrano, eu tenho que fazer a estratégia assim, essa. Isso tudo faz parte? Faz. Organizar visitas, padrões, onde é que eu vou, como é que eu vou. Isso faz parte da rotina? Também faz. Mas essa base do meu planejamento, de como executar e executar todo santo dia, me dá firmeza, tranquilidade e foco para chegar na minha meta de sucesso. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham muito sucesso. Espero que vocês estejam curtindo muito o Conapay, porque eu estou assistindo os meus colegas e estou adorando. E espero que vocês possam estar agregando mais valor à vida profissional de vocês e familiar, tá bom? Eu vou deixar então aqui mostrar para vocês o meu endereço de Facebook, qualquer coisa que vocês queiram me procurar. Aqui está a minha fanpage, é só me procurar lá, a Cristina Vilela, depois do TY. E eu vou ter imenso prazer de conhecer vocês, de falar um pouco mais sobre vocês. Vou subir a página aqui para vocês. Às vezes, quando eu coloco algumas mensagens, falo algumas coisas, tem alguns vídeos. Aqui é outra palestra que eu já dei por aí em outro Kona. Então, assim, aqui vocês vão saber um pouquinho mais de mim e poder conversar comigo, né? Deixar um recado lá, uma mensagem. Aqui também eu tenho o meu canal lá do YouTube. Para vocês que estão interessados, de repente, em estar divulgando o trabalho de vocês, saber um pouquinho mais sobre marketing digital. Aqui está palestras que eu já participei, hangouts que eu já participei, tem treinamentos que eu ensino aí, tem aspectos que eu ensino dentro da psicologia, dentro do coaching. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de estar participando. Eu espero que vocês curtam e aproveitem muito o Conapay. E que a gente se encontre em outras oportunidades. Em breve estou voltando para o Brasil. Quem sabe a gente vai ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente, ou até eu vou adquirir algum imóvel com você, tá bom? Então, sucesso para vocês. Encontro vocês em outros encontros aí, tá bom? Tchau, tchau.